Oi, gente, tudo bem? Queria convidar vocês para a gente fazer uma pequena reflexão sobre um texto que está no livro de Ruth, tá bom? E o que nós vamos conversar é sobre como que muitas vezes nós colocamos a responsabilidade em Deus, às vezes até sem perceber, quando Deus não tem essa responsabilidade, né? E isso acaba afetando o nosso relacionamento com Ele de uma certa forma. Então, vou contar brevemente aqui a história de Noemi, tá bom? Para a gente conversar sobre isso. Então, Noemi era casada com Elimeleque e eles moravam na cidade de Belém de Judá. Só que essa cidade passou por um período de aflição e Elimeleque decidiu, por conta própria, sair da cidade com a sua família, que era ele, a esposa e os 2 filhos, e irem morar em Moabe. Chegando lá, uns anos depois, Elimeleque morreu e Noemi ficou viúva, mas ainda tinha os 2 filhos que cresceram e casaram com 2 moabitas. Tempos depois, os 2 filhos de Noemi morreram também e Noemi ficou viúva, sem o marido e também sem os 2 filhos. Ela ficou completamente desprovida, porque naquela época uma mulher sem maridos e sem filhos dependia da bondade de outras pessoas, né? E com isso Noemi decidiu voltar para a cidade dela. E chegando lá, as pessoas viram Noemi e falaram: olha, é Noemi. E aí ela fica irritada e fala: não me chamem de Noemi, me chamem de Mara, pois por grande aflição, por grande amargura, o Senhor Todo-Poderoso tem me deixado passar. O nome Noemi, ele significava feliz, e o nome Mara significava amargurada, né? E aí ela tá dizendo nessa frase: não me chamem de feliz, não faz nenhum sentido vocês me chamarem de feliz, sendo que eu agora sou uma mulher amargurada, sem marido, sem filhos, porque Deus me permitiu passar por isso, né? E olha só, é sobre isso, né? Sobre esse versículo aí que está no capítulo 1, versículo 20 do livro de Ruth, que eu queria convidar você a pensar. Como a gente às vezes age desta forma, nós tomamos providências da qual Deus não nos orientou a tomar, como Elimeleque, que saiu da cidade dele. Em nenhum momento a Bíblia diz que ele teve a orientação de Deus para que ele saísse da cidade dele, para enfrentar essa dificuldade, para não passar por essa dificuldade. E ele sai por conta própria, vai para outra cidade, chega lá, ele falece, os 2 filhos falecem, e aí Noemi fica triste e amargurada, achando que Deus é que lhe deu grande amargura, quando na verdade as coisas que aconteceram foram consequências da atitude de Elimeleque, que saiu da cidade dele sem ser um direcionamento dado por Deus. E às vezes a gente faz isso, nós tomamos atitudes e decidimos coisas na nossa vida da qual nós não temos orientação de Deus, da qual nós não temos certeza se é da vontade de Deus, e às vezes até sabemos que é contra a vontade de Deus, mas tomamos essas atitudes mesmo assim. E aí acontecem as aflições, acontecem as situações de tristeza, muitas vezes coisas horríveis acontecem na nossa vida, doenças, dores, conflitos, dificuldade financeira, e a gente se questiona por que Deus tem permitido que a gente passe por isso. Algumas vezes podemos até chegar ao ápice de romper o nosso relacionamento por Deus, por achar que Ele não tem cuidado de nós, quando na verdade a gente está colhendo aí a consequência de uma atitude tomada sem a orientação de Deus. Então, o que eu queria falar com vocês hoje é: a gente precisa tomar as nossas atitudes sempre baseadas na vontade de Deus, sempre orientadas por aquilo que Deus, através da palavra dele, diz que nós devemos fazer. Em situações
de grandes mudanças na nossa vida, nós devemos colocar as nossas decisões, aquela situação que tem nos afligido diante de Deus e tomar uma atitude somente quando temos certeza que essa é a orientação de Deus para as nossas vidas. Dessa forma, nós vamos viver a plenitude de Deus e vamos ter certeza de que os passos que nós estamos dando estão debaixo da vontade de Deus, tá bom? Então fica aí a dica, tá? Tenha um bom dia e Deus abençoe vocês. Beijo.